Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos é crenças limitantes. É um tema que, de uma forma ou de outra, afeta a vida de todas as pessoas nesse planeta. Não há uma pessoa sequer, um espírito encarnado sequer, que não tenha algum tipo de crença limitante em função da forma como vem vivendo há séculos ou de repente milhares de anos. Então sejam todos muito bem-vindos. Então, crença limitante. Cada vez que nós nascemos na Terra, nós nascemos prontos para o sucesso. Nós nascemos absolutamente prontos para executar uma trilha que nos levará ao sucesso. É um trabalho que é feito de uma forma muito forte, sabe? É um trabalho que é feito muito fortemente na quarta dimensão. Antes de nós encarnarmos, nós preparamos e repreparamos, sabe? Nós analisamos, reanalisamos, estudamos, estruturamos. Não é algo que simplesmente acontece porque não tinha como ser diferente. Na verdade, quando nós nascemos na Terra, nós nascemos prontos para o sucesso. E principalmente para nos libertar, sabe? Cada encarnação nossa, a nossa encarnação atual, por exemplo, ela tem requintes internos, sabe? No nosso subconsciente, de informação que podem nos levar a um processo de libertação desse sistema de vida. Eu não quero bater de frente com a religião e com os conceitos de ninguém. Eu estou só trazendo aqui conceitos metafísicos, como trago todas as semanas, para que a gente realmente possa compreender. Então, cada encarnação nossa é sempre uma possibilidade imensa de sucesso. Porém, veja, isso não é assim tão simples acontecer e nós sabemos antes de encarnar. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com todas as personalidades múltiplas das pessoas que nós encarnamos, de repente, nessas últimas encarnações, talvez nem todas, mas algumas, aquelas que não conseguiram se identificar com aquilo que tinham que fazer naquele momento, né? Personalidades que acabaram desencarnando de forma desajustada, desastrosa. Então são personalidades que os corpos morreram, mas elas continuam ativas, não é? Então, cada encarnação nossa, o primeiro motivo, o primeiro objetivo, ou maior talvez, o objetivo maior, seja voltar para o corpo e resgatar essas partes nossas que ficaram presas no planeta em vários séculos ou de repente milhares de anos, não é? E também um outro fator que nós já sabemos que vai sempre contribuir para que nós não tenhamos sucesso ou para atrapalhar o nosso sucesso é que logo no momento que nós chegamos ao planeta nós começamos a nos deparar com pessoas que vieram antes de nós, com espíritos que vieram antes de nós, que são os nossos pais, avós, irmãos, tios, tias, primas, sabe? As pessoas muito próximas de nós. Então são pessoas que, na medida que elas vão nascendo, elas vão trazendo das suas próprias personalidades múltiplas uma porção de crenças limitantes, elas vão absorvendo crenças limitantes dos seus pais, das pessoas com quem elas convivem, sabe? No decorrer das suas vidas. E quando nós chegamos aqui, então é isso, nós nascemos prontos para que nós tenhamos sucesso absoluto e total, mas nós vamos ter que realmente resgatar essas nossas personalidades múltiplas e conseguir passar por cima de todos os freios, de todos os entraves, de todos os bloqueios que serão colocados pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos amiguinhos, sabe, pelos nossos colegas na escola, pelos nossos professores, enfim, é uma série de travas que existem no nosso subconsciente, que por mais que de repente nós queiramos atingir o sucesso, sabe, queiramos fazer aquilo para o qual nós viemos talhados inclusive para fazer, muitas vezes nós não conseguimos porque nós não conseguimos nos desvencilhar dos entraves, que são as personalidades múltiplas. Ou seja, se você nem sabe que tem personalidade múltipla, como é que você vai querer auxiliar ou resgatar algo? Então é muito importante que as pessoas busquem informações sobre a espiritualidade, mas não dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto de continuidade. Nós estamos vivendo nesse planeta há muito tempo. Esse planeta tem por volta de 5 bilhões, 6 bilhões
de existência. Nós começamos a chegar aqui nesse planeta cerca de 1 bilhão de anos atrás. Nós já viemos de outros planetas, de outras galáxias, de outros universos inclusive. Nós viemos para cá para compor a vida nesse planeta e trazer luz para cá. Foi esse o grande objetivo de nós começarmos a vir para cá num tempo tão antigo, num tempo tão remoto. E aqui nós vivíamos num plano de quinta dimensão, né? Até que de repente nós começamos a nos deixar envolver pelo canto da sereia, começamos a nos deixar envolver por informações de seres que tinham interesse sobre nós e queriam realmente de qualquer forma ter um processo de manipulação nesse planeta. Então, na verdade, nós somos todos afetados por conceitos que não são nossos, sabe? E que incorporamos desses personagens anteriores e também dos nossos familiares, daquelas pessoas com as quais nós começamos a conviver desde o momento em que nós somos atrelados ao campo eletromagnético da nossa mãe. Porque é geralmente assim, é assim na verdade que acontece. Cada vez que uma pessoa vai nascer, um espírito vai nascer no planeta, ele é designado para o planeta, para aquele local, e ele vai ser acoplado à mãe, ele vai ficar 3 meses antes, inclusive, da concepção, ele vai estar acoplado à mãe, vai estar seguindo, vai estar acompanhando tudo aquilo que a mãe vive, tudo aquilo que o pai vive, aquela história, aquela estrutura. Né? A partir do 3º mês, quando há a fecundação no feto, automaticamente aquele espírito ele perde completamente a noção de espaço e de tempo, ou seja, ele esquece exatamente o que ele é, da onde ele veio, por que ele veio, com que finalidade ele veio, e ele entra dentro de um breu total. Quando você está no útero da sua mãe, então, você está absorvendo tudo que ela absorve. Quando você nasce, no primeiro momento que você nasce, você já começa a absorver tudo aquilo que está ao redor, além do útero da sua mãe. Então, nos primeiros 7 anos de vida, você é um mata-borrão, todos nós somos, e nós vamos absorver tudo aquilo que estiver ao nosso redor. E como geralmente aquilo que acontece ao nosso redor não são coisas boas, coisas iluminadas, automaticamente nós vamos absorvendo com muita facilidade muitos campos sombrios. Então nesse contexto desses entraves no nosso subconsciente, estão inseridos ódio, medo, preconceito, ignorância, ilusão, mas todos esses fatos, eles nos levam à distração daquilo que nós somos, sabe? E o motivo, e acabam, inclusive, atrapalhando, intervindo de forma negativa para que nós não consigamos atingir o motivo para o qual nós encarnamos mais uma vez. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, mas caramba, por que tantas encarnações? E aí de repente alguém já começa a criar uma história, uma narrativa, né? Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer, estamos aqui para nos aproximar de Deus, mas a Terra é um hospital-prisão. Ninguém sai daqui nem morto, nem vivo, né? As pessoas que você perdeu agora, que desencarnaram, essas pessoas, elas não foram para lugar nenhum, elas estão aqui, porque não há para onde ir, a não ser que haja uma libertação dentro do processo de cada pessoa para que ela atinja níveis de consciências mais elevados. Mas via de regra, quando uma pessoa desencarna, ela vai ficando por aqui mesmo. Se ela desencarna no hospital, por algum tempo ela fica no hospital, depois ela volta para a casa dela. Só que quando ela chega na casa dela, ninguém a reconhece, a não ser os animais, gato, cachorro, sei lá, o tipo de bicho que existe ali, mas as pessoas mesmo não conseguem identificá-la. E ali ela se sente completamente isolada, porque geralmente essas pessoas nem têm consciência que desencarnaram. Na cabeça delas, elas continuam encarnadas e nada, absolutamente nada mudou. Então tudo isso que acontece na nossa vida, essas crenças limitantes, elas servem como motivos de distração para que de repente nós fiquemos aqui dentro de um looping, que nem um cachorro correndo atrás do rabo a vida inteira. Você nasce, vive e morre, nasce, vive e morre, nasce, vive e morre, sem fazer aquilo que veio fazer, né? Então as crenças limitantes, elas atuam em todos os segmentos da nossa vida. E há pessoas, por exemplo,
Há pessoas que vivem extremamente preocupadas, e com razão, né? Quando não conseguem ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira razoável, onde consigam ganhar o suficiente para terem uma vida digna, que é um direito divino de todos nós. Mas as crenças limitantes, elas atuam infinitamente num campo muito maior do que o campo financeiro. Você vai encontrar crenças limitantes, por exemplo, a nível emocional, a nível mental, a nível profissional, a nível pessoal. Há pessoas que estudam e não conseguem sair do lugar. Há pessoas que vivem de procrastinação em procrastinação. Há pessoas que vivem, dentro de processos de absoluta baixa autoestima. Há pessoas que vivem eternamente em processos de autossabotagem, apenas trocando de autossabotagem, de corpo para corpo, de uma vida para outra, mas no fundo são situações que levam as pessoas, na verdade, a não querer mudar. Então nós estamos distraídos. Tudo aquilo que acontece no seu dia a dia e que atrapalha justamente a sua vida, isso serve como distração para que você não consiga entender ou interpretar aquilo que realmente você veio fazer. Eu estou vendo que as pessoas estão escrevendo. Por favor, se você quiser escrever alguma pergunta ou algum comentário, será muito bem-vindo. Só peço que você clique nesse ponto de interrogação embaixo. A Marli, ela acabou perguntando, e o filho adotivo? O filho adotivo, ele tem a história dele, ele tem a estrutura dele, e ele vai participar de todo esse processo de crença limitante da mesma forma. Porque mesmo que você pegue uma criança que acabou de nascer, por exemplo, essa criança, ela veio para fazer uma série de coisas, mas ela provavelmente não vai conseguir, porque automaticamente ela vai copiar você, ela vai copiar as pessoas com as quais ela está convivendo. Estou vendo aqui outra Thaís, também, uma outra pessoa, Thaís. Por favor, eu peço que vocês peguem as colocações de vocês e cliquem no ponto de interrogação. Porque na hora que eu começo a falar, eu acabo perdendo a conexão. Deixa eu só ver essa moça aqui, o que ela fala. Meu filho, Thomas, de 10 anos, desencarnou há 1 ano. Quero muito entender, pois não entendo e nem aceito. Você não entende e não aceita porque você pensa com uma mente humana, Thaís. E você não é humana. Você não é esta mulher, Existe uma programação para cada um de nós quando nasce. A programação do seu filho, de repente, era desencarnar aos 10 anos. Esses 10 anos, de repente, seriam mais do que suficientes para ele poder resgatar tudo aquilo que ele precisaria resgatar. Mas se você quiser conversar mais sobre isso, deixa essa sua colocação no pontinho de interrogação que a gente fala mais no final, tá bem? Bom, então as crenças limitantes, elas atuam em todos os segmentos da vida, nos levando a visões equivocadas sobre nós mesmos e sobre as pessoas com quem nós convivemos de alguma forma. Essas crenças limitantes, elas nos impedem de viver plenamente as oportunidades que o universo nos proporciona, em função de eventos traumáticos e interações nossas com a comunidade que participamos. Só o fato, imagina só uma criança na escola, ela já tem ela já traz toda a estrutura familiar, dos pais, dos tios, dos avós, dos irmãos mais velhos, E aí quando chega na escola, essa criança, o menino, ele vai ter um amiguinho ou vai ter uma amiguinha, e aí vai se aproximar dessa outra criança, que vai acabar absorvendo, queira ou não, as crenças limitantes também desta outra criança, E de todo aquele conjunto que está exatamente ao redor. E é disso que a gente está falando aqui nessa live. Então, as crenças limitantes, elas nos fazem acreditar em coisas que nem sempre refletem a realidade. Eu não consigo fazer isso, eu não nasci para ter sucesso, eu não nasci para ter um bom relacionamento, eu não nasci para ser um bom profissional, tanto que eu estudo, eu não consigo sair do lugar, Cada vez que uma pessoa consegue fazer alguma coisa, qualquer coisa que uma pessoa na vida consiga fazer, qualquer outra pessoa vai conseguir fazer de igual forma. Não há absolutamente nada que só uma pessoa nesse planeta consiga fazer.
Então todos nós nascemos talhados para o sucesso, para ter sucesso a nível profissional, a nível sentimental, a nível emocional. Mas acontece que são tantas as concepções deturpadas que habitam o nosso subconsciente, que por mais que a gente queira passar por cima daquelas coisas, daquelas sombras, sabe? Nós não conseguimos nos distanciar do fracasso. E aquele sucesso que de repente você projetou para essa sua encarnação, que eu projetei para essa encarnação, muitas vezes não acontece com tanta facilidade por conta desses entraves. Agora, se eu estiver extremamente determinado, se eu for buscar informações, mas buscar informações de uma forma séria, de uma forma disciplinada, sobre, por exemplo, a espiritualidade, compreendendo a espiritualidade do jeito que ela realmente é, não de uma forma quadradinha, redondinha, bonitinha, ajustadinha, para que todo mundo fique feliz e achando que está entendendo alguma coisa, porque a espiritualidade ela é constituída de dimensões de consciência. Cada dimensão de consciência, por exemplo, terceira dimensão de consciência, quarta dimensão de consciência, se fosse tão simples assim, seria fácil sair daqui. Só que cada dimensão de consciência é subdividida em muitos níveis fractais de diferença, sabe? Então, por exemplo, pega uma régua, não tenho nenhuma régua aqui agora, mas para você pegar do 0 ao 1, por exemplo, 1 centímetro, então você conta 1, 2, 3, 4, 5, não é? E parece que é simples, mas não é assim tão simples. Para você chegar do 0 até o 1, então é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 0,9, 1. Mas também não é assim tão simples, 0,01, 0,02, para você chegar no 0,01. Então, são muitos os níveis de consciência. Cada vez que você deita para dormir, você nunca vai, dificilmente você vai para o mesmo lugar que você foi na noite anterior. Provavelmente você vai acabar se situando em zonas de confronto, de conflito, relativas à forma como você esteja naquele momento. Então, cada nossa dimensão de consciência, ela é extremamente elástica, extremamente elástica. Essa não é algo tão simples que você saia, por exemplo, do corpo à noite, eu vou para a quarta dimensão. Mas a quarta dimensão, ela é um mundo. Imagina a noite, uma noite estrelada, uma noite bonita, e você vê aquele monte de estrelas, não é? A quarta dimensão é algo infinitamente maior, o subconsciente é algo infinitamente maior. Então, existem informações que, na medida que você vai se aproximando daquilo que você acha que está vendo, aquilo vai se alterando, vai se ajustando. O nosso futuro, o nosso passado, cada vez que você olha para eles, por exemplo, eles se ajustam. A sua realidade, cada vez que você olha de fato para ela, ela se ajusta, ela se altera. Você ajusta as situações na medida em que você olha, de repente, para elas, né? Então, como eu estava dizendo, em geral há sempre uma preocupação quando se fala em crença limitante com relação à vida financeira. Mas o lado financeiro é de longe, sabe, o menor dos problemas que nós temos. Procure imaginar uma menina acostumada a conviver dentro de um lar, dentro de uma casa, onde o pai seja alcoólatra, e o pai chegue alcoolizado todas as noites, ou todos os dias ele esteja alcoolizado, ele agrida a mãe, ele agride a menina, sabe? Estou pensando no caso de uma garotinha, ele agride essa garotinha, ele agride o irmão, ele agride todo mundo, não é? Porque esse é o modus operandi dele, esse é o jeito dele viver. Essa garotinha, quando ela começa a sair da puberdade, começa a entrar na adolescência, fatalmente ela vai encontrar homens que sejam iguais ou piores até do que o pai dela, porque embora houvesse dor naquilo, aquela dor estava atrelada a amor. Então, gera-se uma crença limitante pura e simplesmente pelo fato dessa criança está vivendo com uma pessoa violenta, com uma pessoa descontrolada. Assim como, por exemplo, eu estou citando casos aqui de situações reais, existentes aqui no consultório, né? Como, por exemplo, de garotos, né? Meninos, por exemplo, eu vou citar um caso que já aconteceu várias vezes, não é um caso, mas é um caso relativo a vários homens. Há homens, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande para lidar com mulheres. Por quê? Porque quando crianças, as mães nem sempre tinham uma forma usual de existir. Então,
Alguns desses garotos, por exemplo, as mães chegavam a trair os pais e tinham muitos relacionamentos. Então, esse garoto ele vai crescendo, ele vai criando uma concepção na cabeça dele que todas as mulheres são absolutamente iguais. Então, por melhor que seja aquela pessoa, aquela garota que se aproxime dele, por exemplo, e poderia levá-lo a ter uma vida extremamente feliz, ele acaba destruindo tudo. Por quê? Porque dentro do subconsciente dele tem aquele arquétipo de que mulher não presta. Homem não presta. Sabe essa história de homem não presta? Ah, homem não presta. Se você acrescentar, por exemplo, ao homem moreno não presta, fica pior ainda, não é? Homem loiro não presta, fica pior ainda. Mulher ruiva não presta, fica pior ainda. Então, esses são os conceitos que fazem com que as pessoas tenham o tal do dedo podre. Sabe? Por que uma pessoa, por exemplo, tem um relacionamento legal, ou tem muitos relacionamentos legais no decorrer da sua vida, e há pessoas que não conseguem ter um relacionamento decente no decorrer de sua vida inteira? O fato de não ter esse relacionamento decente é porque ela está incorporada, sabe? Dentro dela existe incorporados conceitos que a levam a buscar sempre aquele padrão que está ali registrado dentro delas. Nós estamos falando dessa live aqui, falando sobre crenças limitantes, mas parece que é um processo inexorável e que não há como mudar, mas é claro que há como mudar. Tudo é passível de ser modificado nessa existência humana. Tudo é passível de ser modificado na Terra. Não há absolutamente nada que não possa ser modificado. A questão toda é que você tem que buscar informação. Você tem que procurar entender o que realmente está acontecendo na sua vida. Porque se você não entende o assunto que você está buscando compreender, automaticamente você vai sempre circular de uma forma superficial ao redor daquilo e você vai passar a vida inteira e não vai conseguir compreender. É muito grande o número de pessoas que perdem filhos, como aquela moça estava dizendo, perdem pai, perdem mãe. Você perdeu o pai, perdeu a mãe, sabe, todo mundo tem que morrer, na verdade, todos nós temos que morrer. Entrou no corpo, tem que morrer. Não há como ser diferente, não é? Mas é muito natural até você perder o pai, perder a mãe. Porque são pessoas que chegaram antes de você. Agora, para uma mulher, para um homem, para um casal, para duas pessoas que perdem uma criança de 10 anos, como é o caso daquela garota, aquela moça que estava conversando aqui, falando aqui alguns minutos atrás, isso é quase insuportável. Por quê? Porque não há uma compreensão da quarta dimensão, não há uma compreensão da vida a nível dimensional, da vida espiritual. E hoje há muita informação na própria internet. Quando você entra no Google, quando você entra nesses aplicativos de inteligência artificial, quando você faz uma busca por um determinado assunto, você começa a ter muita informação, porque tudo aquilo que existe, que acontece no planeta, está na rede. Então, era muito difícil, sabe, há 20 anos atrás, uma pessoa obter informação, uma informação correta, livre do julgo da religião, ou do segmento religioso, sobre a espiritualidade. Hoje não. Hoje a metafísica, a física quântica, as ciências noéticas, elas estão na rede. Então existem muitas informações. E é muito importante que você busque informação do que você é. O que você é, não quem você é. Quem você é não significa nada. Sabe? Porque quem você é, você vai dar o que? O seu RG, CPF, telefone celular, endereço, você vai identificar a pessoa que você acredita ser, mas você não é essa pessoa. Cada vez que você deita para dormir, essa pessoa que você acredita ser, ela some no espaço e no tempo. Ela se perde na escuridão. No dia seguinte, quando você retorna ao seu corpo, fatalmente você acaba voltando, diferente até de como saiu do seu corpo anteriormente. Se esse tipo de assunto é conflituoso para você, é complicado para você compreender, eu realmente entendo isso, porque você não tem informação. Então vá buscar informação. O fato de eu estar fazendo lives aqui há 20 anos, por exemplo, antigamente, na verdade, não lives, mas palestras, e hoje lives, é para trazer algum tipo de informação para, de repente, clarear a mente das pessoas. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando, eu quero só que você dê crédito, mas vai buscar. Tudo aquilo que você ouvir na internet, numa live, por exemplo, ou se você ler num livro de um cientista, como Thomas Campbell, por exemplo,
Não acredite no que ele está falando, dê crédito e vá buscar, porque existem muitas informações complementares que vão te ajudar a sair do quadro. Assim como, por exemplo, existem meios de você romper quadros de crenças limitantes. Esse é o meu trabalho, não é? Eu faço isso há 25 anos, praticamente, não é? Eu sou um terapeuta holístico, para quem não me conhece, você está chegando agora, está me vendo pela primeira vez. Eu sou um terapeuta holístico, eu atuo há 25 anos aqui em Santos, sabe? Com terapias holísticas, com terapias integrativas, objetivando tirar pessoas de quadros de suicídio, por exemplo, ou de quadros de ansiedade, ou de quadros de pânico, quadros de depressão, quadros de baixa autoestima. Que isso é feito através de trabalho semanal. Você vem, você vai fazer uma terapia, então a cada semana, são terapias de 1 hora, você vai se modificando gradativamente na medida que realmente você queira muito se modificar, não é? Existem também, isso através de terapia de vida passada, através de hipnose, através de terapia antimagia, de radiestesia, de radiônica, sei lá, existem muitos, são muitos os caminhos para você se libertar disso. Você só não vai se libertar se você ficar esperando que Deus te ajude. Se você ficar rezando, esperando que Deus te ajude, que algum ser magnânimo vá te ajudar, esquece. Porque milagre não existe, a não ser que você o faça acontecer. Milagre não cai do céu. Mas, se realmente você atuar na direção do seu próprio espírito, você vai modificar conceitos, você vai modificar paradigmas, que é muito difícil fazer isso, né? Porque para modificar paradigmas, você tem que ter muita vontade. Você tem que estar muito determinado, muito disciplinado, porque senão, na primeira dificuldade ou na primeira complicaçãozinha, você deixa aquilo de lado, você diz que aquilo é bobagem e você volta para as atitudes egóicas, aonde você fica completamente subjugado ao seu ego e não sai do lugar. Essa é a distração, né? As pessoas falam muito com relação aos maias, não é? Que o termo maia seria ilusão. O termo maia não é ilusão, o termo maia significa distração. Os seres que criaram a raça humana, que criaram essa terceira dimensão, eles criaram ao mesmo tempo fatores de distração para que nós nunca saíssemos disso. Eles se alimentam dessa nossa energia. Mas isso é um assunto louco e longo, nós precisaríamos de pelo menos uma outra live para falar sobre isso. Eu tenho uma série de lives no meu canal no YouTube, que é @PalermoJC, onde eu falo sobre esse tipo de assunto. Mas, voltando aqui para o nosso assunto hoje, crenças limitantes, queiramos ou não, sabe, quase sempre nós copiamos as pessoas ao nosso redor. Então, nós vamos copiar o nosso pai, nós vamos copiar a nossa mãe, nós vamos copiar o nosso amiguinho na escola, nós vamos copiar o nosso inimigo, nós vamos copiar o nosso tio, o nosso avô. Por pior que seja, a gente acaba copiando. Por quê? Porque você fica dentro de um plano hipnótico. Um espírito, a partir do momento que ele entra no útero materno, ele fica num estágio cerebral teta. E nesse estágio cerebral, até os 7, 8 anos de idade, ele está nesse estágio cerebral teta. E aí, nesse estágio cerebral, ele absorve tudo aquilo que está ao redor dele. Ele faz coisas que, na verdade, ele não gostaria de fazer, mas ele faz. Quantas coisas, por exemplo, você faz na sua vida? Na sua vida. Agora. E que você não gostaria de fazer, mas quando você vai ver, você está fazendo novamente a mesma coisa, porque você está preso dentro de um processo de crença limitante. Agora, se você não for buscar meios de sair disso, você vai desencarnar sim. Tudo bem, você tem esse direito. Só que você vai desencarnar e você está preso ao planeta. Você está preso justamente àquilo que aquelas raças que nos criaram querem, né? Porque na verdade, esses seres que dominam esse planeta, eles não têm a menor intenção que ninguém saia daqui. Eles não querem o processo de libertação. Eles trabalham pelo sistema de liberdade, né? Que parece que é a mesma coisa, liberdade e libertação, mas são coisas completamente diferentes. Liberdade você tem liberdade de ir e vir. Palhaçada isso. Isso é ridículo. Porque na verdade você não tem liberdade para nada. Você não tem liberdade para contrair ou não uma gripe. Você não tem liberdade para contrair ou não um câncer. Isso é conversa fiada. Nós não temos liberdade, nós somos presos, nós somos absolutamente prisioneiros, né? Agora, a nossa libertação é quando nós começamos a nos esquivar de tudo aquilo que nos é
enfiado goela abaixo desde que nós nascemos e começamos a olhar para o mundo como ele realmente é. Quer informações sobre isso? Me segue no canal, segue no YouTube, aqui no Instagram também, não é? Aqui no YouTube você tem os vídeos catalogados, é como se fosse uma estante, não é? Então ali você encontra diversos assuntos por temas que de repente podem vir a te interessar. Então, informações enraizadas no nosso subconsciente, tipo, dinheiro corrompe e não traz felicidade. Dinheiro não vem fácil. Você precisa trabalhar muito e ser muito bom para Deus poder te ajudar. Não é? Homem não presta, estava falando sobre isso há pouco. Não é? Homem não presta. Mulheres bonitas são perigosas. Se a mulher for loura, se a mulher loira é perigosa, mulher ruiva é perigosa, quanto mais atributos você coloca, pior fica. Pior fica. Então imagina aquele garoto, aquela garotinha, por exemplo, que tinha lá a mãe dela, que era ruiva, e a mãe dela não era uma pessoa legal dentro dos conceitos humanos esperados. Então cada vez que essa pessoa estiver diante de alguém que tenha o cabelo ruivo, por exemplo, aquela pessoa, por melhor que seja, ela nunca será aceita dentro do subconsciente dela. Bom, enfim, pensando assim, há um enorme risco de viver uma vida inteira, ou muitas encarnações inteiras, que é o que vem acontecendo dentro de um processo de absoluta penúria, sabe? Mas em função de assuntos relacionados a aquilo que nós pensamos e acabamos sabotando muitas possibilidades reais de libertação. Eu vou fazer uma vivência nos dias 22 e 23 de novembro em São Paulo, capital, no Espaço Holístico Terra Luz. É um trabalho onde nós vamos desenvolver por 20 horas consecutivas, sabe? Será um sábado das 9 da manhã até as 21 horas, né? E no domingo das 9 da manhã até as 17 horas. Então serão 20 horas onde nós vamos trabalhar muitos conceitos, onde eu vou passar muitas informações sobre o subconsciente, muitas informações sobre a espiritualidade. Eu vou passar muitas informações sobre o cérebro, como o cérebro atua. O teu cérebro não consegue distinguir se uma coisa é boa ou não é. Se você começa a pensar muito numa coisa, ele vai criar aquilo, sabe? Mesmo que seja uma coisa muito ruim, o seu cérebro vai criar. Então você precisa realmente começar a compreender isso. Você precisa compreender o que significa mente consciente e mente subconsciente, porque enquanto você não consegue compreender, de repente você busca informações, aí você compra um livro e você começa a ler, eu sou o poder, e você repete, mas acontece que não tem emoção na sua fala. Então, aquilo que você está utilizando a sua mente consciente, ela não consegue romper a barreira da mente analítica, não chega na mente subconsciente, e você fica repetindo uma coisa feito um papagaio a sua vida inteira, e a sua vida não muda. Por quê? Porque você não entendeu que a informação, para que saia da sua mente consciente, chegue na mente subconsciente, passe pela mente, por esse limiar que existe entre as duas mentes, tem que ter emoção, tem que ter sentimento, sabe? Isso você já faz para destruir a sua vida. Você já faz isso, quando eu saio isso não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, eu não sei nem porque que eu vou tentar isso, eu vou tentar porque a minha mulher está me enchendo o saco, meu filho está me enchendo o saco, minha mãe, meu pai, meu irmão, mas eu vou tentar, mas eu sei que não vai dar certo. E não vai dar certo, porque olha a emoção que você está colocando nessa sua fala. Tudo isso nós vamos trabalhar nesse retiro, nessa vivência de 20 horas no final de novembro em São Paulo. E aí automaticamente é um trabalho específico para você trabalhar crenças limitantes. Enfim, vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da live, mas se eventualmente você tiver interesse nisso, manda uma mensagem pelo WhatsApp, que eu te passo a programação. Então, infelizmente, todos nós somos extremamente vulneráveis em muitos aspectos da nossa vida. Você vai encontrar pessoas que têm muita sorte no trabalho, mas têm um relacionamento terrível, catastrófico. Só um minutinho. Você vai encontrar pessoas que trocam de relacionamento como trocam de roupa, mas não conseguem ganhar dinheiro. Você vai encontrar pessoas que não conseguem ter um relacionamento saudável com amigos, sabe? Entre amigos. Você vai encontrar pessoas que estão sempre querendo se valorizar em cima de alguém. Todas essas disfunções espirituais,
elas estão catalogadas dentro das crenças espirituais. Por isso que ou você realmente vai buscar informação e trabalha o resultado dessas informações dentro de você, ou esquece, você vai fracassar. E se você quer fracassar, você tem todo o direito disso, ninguém pode te impedir. Bom, então é das crenças limitantes que nós trazemos no nosso subconsciente limites relacionados à percepção sobre nós mesmos, do nosso valor, da nossa essência, sabe? Da forma como realmente você se vê. Você gosta de você? Estou vendo aqui a Cassie acabou de chegar, o Denis acabou de chegar, Denis Paulo, meu amigo, Salete acabou de chegar, Suzaninha acabou de chegar, sejam todos bem-vindos. Você gosta de você? Você vai com a sua cara? Denis, você gosta de você? Fala com o Denis porque ele é meu amigo. Denis, você olha para você e você gosta de você? Quando você olha no espelho, você fala, esse cara é legal? Ou você tem um atributo negativo cada vez que você olha a sua imagem no espelho? Porque aquilo que você pensa sobre você, o outro vai pensar. A grande maioria das pessoas, elas não gostam delas mesmas, mas elas exigem que os outros gostem. Não é? Eu não gosto de mim, mas você está ferrado, você vai ter que gostar. É o que acontece nos relacionamentos, não é? Com homens ou mulheres. Eu não vou com a minha cara, não gosto, eu sei que eu não valho absolutamente nada, mas você está ferrado ou você está ferrada, porque você me escolheu, agora você vai ter que gostar de mim, você vai ter que me aturar, sei lá, coisas assim, coisas desse tipo. Enfim, parece bobagem, mas não é bobagem, sabe? Se você analisar a vida das pessoas com quem você convive, você vai ver que todas elas vivem em processos de crenças limitantes e elas não conseguem se libertar de absolutamente nada na vida delas, porque elas não conseguem trocar informações dentro do subconsciente delas. E para que você consiga trocar informações no seu subconsciente, lembra daquela história que eu estava falando agora? A mente consciente, mente consciente é criativa, mas ela representa 5% da sua vida. A mente subconsciente representa 95% da sua vida. A mente analítica, ela não permite que nada desça com facilidade, mas ela abre caminho para que tudo suba do subconsciente para a mente consciente com extrema facilidade. E aí automaticamente, por melhor que você tente fazer as coisas não dão certo. Não dão certo porque automaticamente existe um bloqueio. Existem informações lá no seu subconsciente que dizem que você não vale nada, que você não vale o que come, que você não é uma pessoa legal. E você nasceu para fracassar, você nasceu para quebrar a cara. O seu amigo vai ganhar dinheiro e você vai fazer a mesma coisa que ele, não vai ganhar dinheiro, porque você... Deus vai com a cara do seu amigo, Deus gosta do seu amigo, mas Deus não suporta você, sabe? Esse tipo de situação, esse tipo de informações são as informações que chegam em um consultório em mais de 20 anos, em 25 anos de trabalho. As pessoas, elas têm sempre o culpado para elas não terem sorte. Eu não tenho sorte na vida, mas o culpado é fulano. Sabe, eu não tenho sorte no amor, o culpado é minha mãe. Eu não tenho sorte no amor, o culpado é meu pai. O culpado é meu irmão, o culpado é a mulher que me abandonou, me largou. Cara, se você é um abandonado, se você é um auto-abandonado, se você é um auto-sabotador, como é que você vai esperar que as pessoas simplesmente te carreguem no colo? Se você tem o padrão coitadinho dentro de você, sabe aquelas pessoas que são o protótipo do coitadinho? Ó céus, ó dia, ó azar, ó vida miserável, nada dá certo na minha vida. Cara, se você convive com uma pessoa assim, você tem que se afastar desse tipo de pessoa, porque ela vai te afundar. E se você é esse tipo de pessoa, então muda a sua consciência, porque senão ninguém vai aguentar ficar aí do seu lado. As crenças limitantes, elas afetam a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, elas dificultam as nossas relações com as outras pessoas, sabe? E deturpam a imagem que temos do nosso próprio perfil, que é o que eu estava inclusive tentando colocar. E elas se expressam em medo, vergonha. As pessoas que têm baixa autoestima, sabe? Pessoas que têm crenças limitantes, elas têm vergonha de si próprias, sabe? Elas não se aceitam, elas não gostam delas próprias. Então as travas, eu anotei aqui algumas travas, que são tantas, são, sei lá, devem ser infinitas as travas mais comuns, mais usuais, né? As travas nas limitações mais comuns são: não nos sentimos merecedores
ao recebermos quaisquer coisas. Tem gente que quando você ganha um presente, não precisava, imagina, eu não preciso, ou seja, eu não mereço isso. Cara, se alguém está te dando um presente, é porque aquela pessoa está conseguindo ver alguma coisa que nem você consegue ver. Então aceite o presente, sabe? Essa é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho. Todos nós temos. Então, isso é um trabalho que eu faço comigo desde que eu era muito pequeno. A grande vantagem, no meu caso, por exemplo, comecei a estudar alta magia, já falei isso tantas vezes, mas com 11 anos de idade. Então ali, quando criança, eu não conseguia entender isso, sabe? Coisas que eu consigo entender agora, né? Tem pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento, como a gente está falando, sabe? Tem pessoas que não conseguem pleitear um aumento salarial, pessoas que não conseguem se destacar em atividade nenhuma, faz de tudo, faz isso, faz aquilo outro, sabe? E está sempre andando dentro de um círculo sem conseguir romper a barreira dos limites. Pessoas com crenças limitantes, os outros são sempre melhores, sabe? São sempre melhores do que elas. O sentimento de inferioridade, muitas vezes, impera dentro de alguém que tenha crenças limitantes, e todos nós temos. Então, o sentimento de inferioridade, vamos falar claro, de uma forma ajustada, o sentimento de inferioridade é algo que afeta a todos nós em algum aspecto, em algum âmbito da nossa existência. É tarde demais para recomeçar. Não, imagina, não deu certo até agora, não vai dar certo. Eu já tentei tantas vezes, já tentei. Tentar é uma condição subliminar de não atingir o objetivo, sabe? Nós precisamos começar, inclusive, a compreender o sentido das palavras. Eu tentei modificar e não consegui, mas eu tentei isso a minha vida inteira. Tentou, não fez nada para realmente modificar. Até se engana, acredita que fez, sabe? Mente para si mesmo, né? Eu só serei feliz quando meu filho se formar. Eu só serei feliz quando eu me aposentar. Eu só conseguirei viver em paz quando isso acontecer. Ou seja, está sempre colocando uma situação entre ele e o sucesso. Se você coloca algo entre você e você mesmo, automaticamente você perde, sabe? Você perde, infelizmente. Não ter tempo, dinheiro... eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quando você quer fazer alguma coisa, você simplesmente faz e ponto final, sabe? Você faz e ponto final. Então, se você pegar a história de pessoas que saíram do zero, saíram do nada e ficaram milionárias, arquimilionárias, por exemplo, você vai ver que tem muita gente que não precisou enganar ninguém, não precisou lesar ninguém, mas eram pessoas que tinham uma autoestima muito elevada e estavam extremamente atentas, sabe? Olha o meu olhão regalado aqui. Extremamente atentos para tudo aquilo que o universo está querendo te dar. As pessoas são muito boas em rezar e pedir a Deus as coisas. Só que Deus dá às pessoas, dá a todo mundo. Você pede alguma coisa, Deus vai te dar aquilo que você quer. Só que não vem pelo caminho que você quer. Vem por, de repente, vários outros caminhos, mas você fica olhando só por aquele, porque na verdade você quer controlar a mente de Deus. Então Deus vai ter que me ajudar e vai me ajudar por aqui. Você fica olhando ali, o auxílio vem, as pessoas vêm de tudo quanto é lado e você não vê, porque você está focado na automutilação, na autodestruição, né? Enfim, nós temos infinitas habilidades e nós precisamos aprender a enxergar essas habilidades que estão dentro da consciência. A consciência não é algo que nós tenhamos, a consciência não é o nosso pensamento. O nosso pensamento é uma partezinha muito pequenininha da consciência. A consciência é aquilo que nós chamamos de Deus. É aquilo que as religiões chamam de Deus. A consciência é o todo. Eu sou um hermetista, então nós somos o tudo que pertence ao todo. Não é? Então nós somos uma parte pequena de uma parte muito grande. A parte muito grande, ela não existiria se não existisse a parte muito pequena. Então, dentro da consciência, tudo acontece. Agora, dentro da consciência, nós vamos incorporar informações que não são nossas. Se eu estou muito feliz, muito alegre, eu vou atrair pessoas encarnadas e desencarnadas que estão muito felizes e muito alegres. Se eu estou muito triste, eu vou atrair pessoas muito tristes, encarnadas e desencarnadas. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, eu vou atraindo pessoas na mesma forma. Se eu sou um fofoqueiro, eu só atraio
pessoas fofoqueiras? Se eu sou uma pessoa mal intencionada, eu só atraio pessoas mal intencionadas. O universo é um espelho, a consciência é um espelho. Então, dentro da consciência estão todas as soluções para que a gente consiga se libertar das crenças limitantes. E a única forma que eu entendo de haver um processo de libertação dessas crenças limitantes é você sair do seu corpo. É você começar a aprender a sair do seu corpo. É você aprender a começar a meditar, por exemplo, trabalhar com mantras, não é? Por que os indianos, há milhares e milhares de anos, os indianos, os tibetanos, por exemplo, os judeus trabalham tanto com mantras? É um pessoal antigo, é um povo antigo, porque eles são idiotas e nós somos espertos e nós não precisamos disso. Não, pega um mantra, começa a trabalhar um determinado mantra, sabe? Está sem energia, está fraco. Eu não consigo acordar bem, eu não consigo, sabe, fazer nada, eu não consigo, isso vira até samba, eu não consigo. Trabalhe um mantra tibetano como Gachapayam Petang, Gachapayam Petang, Gachapayam Petang. Isso está nos meus vídeos, no canal do YouTube, não se preocupe em querer anotar agora. Vai lá no YouTube, pega, por exemplo, no meu penúltimo vídeo, antepenúltimo vídeo, sei lá, foi uma vivência que eu fiz aqui em Santos, na Casa da Luz, uma vivência rápida, sabe? Ali eu ensinei vários mantras de poder e dá tempo de você anotar, dá tempo de você ver a pronúncia, como é, né? Como se pronuncia aquilo corretamente e o objetivo que se tem com cada mantra. Nesse vídeo, por exemplo, eu ensino às pessoas 5 técnicas de respiração. Por exemplo, você tem consciência de que você não sabe respirar, de que você não respira direito? Você tem consciência de que muitas células e muitas moléculas no seu corpo acabam morrendo por antecipação, porque elas não recebem ar? Você tem consciência de que toda a sua corrente neural acaba não funcionando porque você não respira corretamente e não projeta ar no seu cérebro o suficiente para gerar correntes neuronais que vão te ajudar a atingir objetivos? Então, existem caminhos, sabe? O que nós trabalhamos nessa vivência nos dias 22 e 23, essas 20 horas, nós vamos trabalhar com informações, porque se você não entende um processo, aquele processo não resolve nada para você. Se você disser a uma pessoa, dá um mergulho dentro de uma banheira cheia de gelo, você morre. Você vai sair dali com pneumonia e vai morrer, porque você não entende o motivo de você entrar naquela banheira gelada, sabe? Um banho com gelo, por exemplo, se você está com o seu corpo inteiro machucado internamente e externamente, e se você fica alguns minutos completamente imerso dentro daquela água gelada, aquilo vai restaurar o seu corpo de uma forma celular, por dentro e por fora, e você se cura de uma porção de coisas. Mas se você não tem informação, você pega uma pneumonia e morre. Não adianta ficar fazendo uma porção de coisas se você não entende o que você está fazendo. E é o que a gente vai fazer nessa vivência. Eu vou passar muita informação, vamos trabalhar com muita respiração, vamos trabalhar com técnicas de respiração, vamos trabalhar com muitos mantras em grupo. Nós vamos criar aquilo que os sirianos chamam de corpo-humanidade, né? Ou seja, nós vamos criar uma bateria humana. É diferente de você pegar esse mantra, Gachapayam Petang, Gachapayam Petang, Gachapayam Petang, você ficar trabalhando esse mantra para elevar o seu magnetismo, para elevar a sua força. Outra coisa é você estar num grupo com 30 pessoas, onde todo mundo esteja fazendo isso, gera uma explosão de energia, e é isso que a gente vai ter. Então a expectativa com essa vivência que irá acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, é ajudar as pessoas, os participantes, todos os participantes, a se libertarem de muitas crenças limitantes em vários aspectos das suas vidas. Essa vivência então será nos dias 22 e 23 de novembro, será em São Paulo, no Espaço Holístico Terra-Luz. Se você tiver intenção de obter mais informações, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, que é 13991160195, mas não se preocupe, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bem? E aí eu te passo todas as informações. Agora, voltando à live, o objetivo dessa live é te trazer informação, porque a informação é o que cura as pessoas, sabe? Há cerca de 30, 35 anos atrás, quando eu comecei a ser levado fora do corpo, quando eu dormia, para locais onde recebia informações que eram tipo universidades, mas fora
da quarta dimensão, inclusive, quinta, sexta, sétima dimensão de consciência. Ali eu recebia informações há 35 anos atrás que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Ou seja, vocês estarão curando as pessoas daqui a 30 anos com informações, sabe? Então, daqui a X tempo, não vai existir mais a medicina que existe hoje, porque não vai existir mais o corpo que existe hoje. O corpo que existirá será um corpo muito mais sutil. Então, se você tem informação, mas não só informação, e não a coloca em prática, se você absorve uma informação, se você capta uma informação, se você coloca essa informação em prática, a sua vida muda. Você mudou paradigmas. Bom, enfim. Eu estou aqui bastante feliz pela participação de vocês. Veneza, gratidão pelas informações, sou eu que agradeço você participar. 6 pessoas escreveram e colocaram aqui no pontinho de interrogação. MGR Físio. Esquizofrenia, esquizoide. Olha, eu não entendo praticamente nada de termos médicos, tá bem? Mas esquizofrenia, da forma como é interpretada pela medicina, é equivocada, porque esquizofrenia, na verdade, existem casos de pessoas esquizofrênicas que têm problemas mentais, que não têm controle mental, e aí precisam, de fato, da medicina ocidental. Mas é que, na verdade, quase tudo é catalogado dentro de uma mesma caixa, dentro de um mesmo padrão. Esquizofrenia é mediunidade acentuada, sabe? Então, eu sou um esquizofrênico? Sou, porque a minha mediunidade é muito acentuada. Então, pessoas que têm uma mediunidade muito acentuada, elas são vistas por quem não tem, ou por quem não quer nem saber sobre esse assunto, que é o caso da classe médica, psiquiátrica, por exemplo. Então essa pessoa é esquizofrênica, dá-lhe remédio. Mas não é isso, você só precisa entender, precisa buscar informações abalizadas e entender o que acontece dentro da sua alma, dentro desse seu campo psicobiofísico, e aí automaticamente você começa a ajustar aquilo. É como se você tivesse muita força e de repente ninguém te diz, olha, essa força você pode empurrar um caminhão, você pode empurrar um carro, você pode pegar pesos, por exemplo, que ninguém consegue pegar. Então até que você saiba o que fazer com aquela força, de repente você vai fazer bobagem, você vai machucar as pessoas, você vai bater em pessoas, quando na verdade você poderia auxiliar as pessoas, carregar as pessoas no colo, sei lá, coisas assim. Então, MGR Físio, sinto dor, saudade e aquela dor de ter feito mais por ele. Depois ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Veja só, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, sabe? Uma colocação como essa que você faz, se eu for falar de uma forma extremamente simplificada, eu vou estar correndo o risco de mais atrapalhar a sua vida do que efetivamente te ajudar. É bastante importante você busca informações sobre espiritualidade. Mas quando você ouvir uma informação, seja lá qual for a informação sobre a espiritualidade, ou seja lá qual for a informação sobre qualquer coisa, não julga com o teu intelecto, porque se você julgar com o seu intelecto, você vai perder, você vai se deixar levar por aquilo que você quer acreditar. Mas se você julgar com o seu coração, sabe, se você sentir aquilo, porque quando nós sentimos uma informação que está chegando, inconscientemente nós sabemos se aquilo é bom ou se não é, sabe? Nós temos todos uma capacidade extrafísica extremamente grande, mas extremamente limitada em função desse nosso cérebro linear. Mas nós conseguimos romper as barreiras do cérebro linear quando nós vamos muito fundo. A gente realmente começa a buscar muita informação e começa a testar aquelas informações. Muitas vezes você vê uma informação e de repente aquilo te parece legal, mas você vai testar e você vai se sentir mal com aquilo. Sei lá, não sei se eu consegui me explicar ou não. A Karina, ser correto mediante valores e respeitar o próximo seria uma maneira de evoluir? Karina, não existe evolução. Isso é o mínimo que nós temos que fazer, sabe?
fazer tudo por todo mundo é o mínimo que nós temos que fazer, é o mínimo, sabe? Ajudar as pessoas a crescer é o mínimo que eu tenho que fazer. Na verdade, o grande objetivo de qualquer um de nós aqui, Karina, é expressar Deus, sabe? Não é acreditar em Deus, não é servir a Deus, não é ser útil a Deus. Cara, Deus não existe. Esse Deus das religiões, ele não existe. O Deus que existe é algo muito maior, e ele está aqui dentro, ele está dentro dessa bola de cristal aqui, está vendo? Ele está dentro do plástico dessa caneta, ele está dentro de um animalzinho que eventualmente você tenha de estimação, ele está dentro do tecido, sabe, da sua roupa, da sua cama. Deus está em todos os lugares, então você tem que expressar Deus, porque quando nós expressamos Deus, nós fazemos o melhor por nós e por toda a humanidade, por todas as pessoas que nos circunstanciam, sabe, pela nossa comunidade. É fundamental. Então, ser correto não é uma maneira de evoluir, é uma maneira de se libertar. Então, troca o termo evoluir por libertação, que você vai ter um resultado melhor. MGR eu fiz tudo para cuidar dele. Olha, com certeza absoluta, esse espírito, ele tem toda essa estrutura dentro do campo psicobiofísico dele. Não é porque ele desencarnou que ele não tenha consciência de tudo o que acontece com ele. Ele continua tendo consciência de tudo aquilo que está acontecendo. E essa pessoa ainda diz, porque meu irmão me odiou a vida toda e foi embora com ódio de mim e faleceu com ódio. Nossa, isso é muito ruim, mas você tem que aprender a se libertar disso. Você fez aquilo que você conseguiu fazer, sabe? Eu achei que estivesse falando com uma outra pessoa, desculpa. Esse é o grande problema de você pegar informações cortadas assim e querer interpretar. Mas, veja só, eu faço aquilo que é possível fazer. Há coisas que eu fiz, por exemplo, há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e que eu me arrependo hoje, sim, sabe? Mas eu me arrependo porque eu hoje tenho uma cabeça que vejo aquela situação de uma forma completamente diferente. Então eu não posso me culpar por aquilo que eu fiz há 20, 30 anos atrás, porque a visão que eu tinha era uma visão muito limitada. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Mas eu não posso voltar no tempo e o passado não existe mais. A única coisa que existe é o aqui e agora. Não existe presente. Aliás, não existe passado e não existe futuro, só existe presente. Quem nos diz isso muito, por exemplo, quem traz muito esse conceito para nós são os arcturianos, não é? Eles vivem, não só eles, mas todos os seres extraterrestres, eles vivem aqui e agora. Eles não conseguem entender essa neurose que a gente tem de ficar preso no passado e querendo criar um futuro diferente. Porque meu passado, a minha vida foi horrorosa, mas no meu futuro a minha vida há de ser melhor porque Deus vai me ajudar, sabe? No seu futuro, você tem o seu passado como base, você vai quebrar a cara, não importa o que aconteceu. Se hoje você entende o que houve, então você precisa aprender a se perdoar. Existem meios para você fazer isso, sabe? Busque pessoas que possam te ajudar, busque um profissional, um terapeuta, que tenha consciência sobre espiritualidade, que tenha informação sobre espiritualidade, mas que veja a espiritualidade dentro de uma forma liberta, porque senão de repente ele ainda vai te tirar de uma camisa de força e ainda vai te colocar numa outra camisa de força. Bom, a Thaís, quero muito alguma palavra sobre isso, pois meu esposo travou e não conseguimos seguir nossas vidas. Eu acho que a Thaís é a pessoinha que falava sobre a criança de 10 anos. Thaís, tudo que eu te disser agora, por exemplo, será muito limitado. Eu tenho lives e mais lives e mais lives falando sobre isso no meu canal no YouTube. Anota o meu canal no YouTube, procura assistir, sabe, os vídeos que eu tenho lá. São mais de 100 vídeos que eu tenho hoje lá, todos eles com mais de 1 hora de duração. O acesso é @PalermoJC. O seu filho, ele viveu o tempo que ele precisava viver.
Ele veio e viveu o tempo que necessitava viver. Basicamente é isso. O fato de vocês não conseguirem aceitar é porque vocês estão pensando naturalmente, até com uma cabeça humana, uma forma de consciência humana, mas vocês não são humanos. Nós não somos humanos. É uma arrogância muito grande da nossa parte querer determinar a Deus o que Ele deve fazer da forma como Ele deve fazer, quando nós não conseguimos sequer nem imaginar o que seria Deus, não é? Então, não há absolutamente nada de errado nesse planeta. Tudo o que acontece aqui, acontece com a permissão do grande arquiteto do universo. Não cai uma folha de uma árvore sem que o grande arquiteto do universo, sem que Deus tenha dado permissão para aquilo acontecer. Existem muitas informações que realmente vão te auxiliar. O Espiritismo mesmo, sabe, através dos livros do Chico Xavier, eles vão te dar muito embasamento para você compreender o que houve aí na família de vocês. Isso não significa que você vai tirar isso de letra e que vai agir como se nada tivesse acontecido, porque isso é bobagem. Você vai continuar angustiada, porque no fundo você queria ver essa criança crescer, se formar, se tornar alguém importante, fazer alguma coisa legal pela humanidade. Ok, se esse espírito saiu do corpo antes da hora, ele vai voltar. E de repente ele vai voltar, por seu intermédio ainda, se der tempo, não sei. Mas eu não quero ficar falando mais nada sobre isso, porque eu não quero correr o risco de falar algo aí que você não consiga aceitar, compreender, ou ainda complicar mais ainda a sua vidinha. Tá bom? Mas se quiser conversar comigo especificamente sobre isso, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou te responder com todo prazer. Bom, pessoal, é isso. O objetivo, então, da live hoje era trazer à tona esse tema, crenças limitantes. Se você está preso em crenças limitantes, e você deve estar em algum aspecto, você precisa buscar informação. Você precisa buscar informação. A Thaís ainda, estou vendo uma coisa que ela acabou de falar agora. Obrigado, não sei como ajudar meu esposo. Estar consumido por ódio e vingança. Vai chegar num momento, Thaís, que ele vai acordar. Ele vai acordar. Tomara que seja rápido. Sabe, mostra esse vídeo para ele. Veja se ele consegue assistir, sabe? De repente, é um start, sabe? De repente dá um startzinho no plano mental dele. E é o quanto basta, é o quanto é suficiente para ele se libertar disso e acordar. Sei lá, para uma vida diferente, para uma vida nova. Então, se você vive dentro de crenças limitantes, saiba que é extremamente simples para você sair disso. É simples, mas não é fácil. Fácil é quando qualquer um faz sem qualquer esforço. Simples é quando qualquer um faz contanto que se empenhe. Então, busca se empenhar e você vai se libertar. Vai buscar informações, aprende técnicas, sabe? Vai buscar terapia, faz terapia, mas não adianta fazer a terapia esperando que o terapeuta vai te libertar, que ele vai solucionar os teus problemas, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma mudança estruturada, conceitual, quando você trabalha muito fortemente para aquilo acontecer. Tá bom? Eu espero ter conseguido auxiliar vocês passando algum tipo de informação plausível, algum tipo de informação que venha contribuir para você se compreender melhor. Qualquer dúvida, escreve abaixo nos comentários que eu vou te responder, ou ainda você pode me mandar também mensagem via WhatsApp que eu vou te responder da mesma forma, tá bom? Uma boa noite a todos, uma boa semana também. Tchau, gente.